Provai e vede quão suave é o Senhor. Salmo 33. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E apesar de todas as dificuldades, desafios, angústias em nossas vidas, Deus permanece fiel e conforme nós aprofundarmos a nossa experiência e comunhão com Deus, experimentaremos o quão suave Ele é. Estar em Deus não é fugir do mundo. Estar em Deus não é fugir dos desafios. Mas a partir do momento que estamos unidos profundamente, aquele que conhece todo o nosso ser, teremos mais estrutura para enfrentar os desafios da nossa caminhada. Na liturgia de hoje celebramos o ofício da memória de São Luís Gonzaga. E ele tem uma frase muito interessante acerca dessa dinâmica de como podemos aprofundar nosso relacionamento com Deus. Ele diz assim: toda a perfeição evangélica se alcança com o contínuo exercício da oração. E vejamos, nos dias de hoje nós temos vários tipos de atividades nos nossos dias, atividades na academia e outros tipos de compromissos. Mas nós não podemos perder de vista o nosso compromisso com a oração. Afinal de contas, é pela oração que nós vamos nutrindo o nosso espírito, nós vamos disciplinando o nosso corpo, a nossa mente, para estarmos cada vez mais próximos de Deus e suscetíveis, ou seja, mais preparados para entender aquilo que precisamos vivenciar em nossas vidas. Na primeira leitura de hoje, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, dos versículos 1 ao 10, nós podemos entender, numa lógica de reflexão, que vivemos em um mundo que valoriza força, sucesso, a performance, ou seja, o tipo de resultado que nós temos, a autossuficiência. Mas o Evangelho nos convida a enxergar com os outros olhos, os olhos da graça. E São Paulo nos releva um dos mais interessantes e maiores paradoxos do reino de Deus. Quando sou fraco, então é que sou forte, conforme está no versículo 10. E essa passagem não é apenas um desabafo apostólico, ou seja, da missão, mas uma chave de ouro para a vida espiritual. Aqui aprendemos que Deus não remove todas as dores, mas habita em meio a elas, transformando-as em fonte de poder e salvação. E Paulo fala de uma experiência mística extraordinária. Foi arrebatado ao terceiro céu. Um encontro tão sublime que ele nem sabe se aconteceu no corpo ou fora dele. Ele ouviu palavras inefáveis que ser humano algum pode repetir. Mas, curiosamente, Paulo se recusa a se gloriar disso. Por quê? Porque ele compreendeu que não são as experiências místicas que provam nossa santidade, mas a humildade com que carregamos a cruz. Podemos ver isso no versículo 5. Se é necessário gloriar-se, gloria-me-ei das minhas fraquezas. E no mundo espiritual, a verdadeira glória não está nas alturas que alcançamos, mas na profundidade da graça que nos sustenta quando caímos. E no versículo 7, temos um elemento de mistério nessa espiritualidade paulina. Depois de uma revelação celestial, vem a provação terrestre, para que não me exaltasse, foi-me dado um espinho na carne, o mensageiro de Satanás para me esbofetear. Não sabemos o que era esse espinho, talvez uma doença, perseguição ou alguma tentação, uma dimensão da espiritualidade. Nós sabemos que era algo que feria Paulo profundamente. E isso deveria servir como consolo, porque se até mesmo o grande apóstolo das nações carregava uma dor que Deus não retirou, então não estamos sozinhos nas nossas lutas e dores.
Paulo orou 3 vezes para que Deus o libertasse, mas a resposta divina foi diferente do esperado. E no versículo 9, o que temos como resposta? A minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. E que resposta extraordinária! Deus não disse, vou te curar, nem vou tirar sua dor. Ele disse, eu sou o suficiente para você. E a graça de Deus não é um remédio que nos livra de todas as dores, é a presença fiel daquele que caminha conosco no meio da dor. É o mistério da força na fraqueza, fraqueza a qual nós entenderemos onde precisaremos consolidar o nosso espírito para sermos verdadeiramente sustentados por Deus. E no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 6, dos versículos 24 a 34, nós temos aqui a proposta de reflexão como a liberdade interior do discípulo que confia na providência de Deus. Mesmo em uma cultura marcada pela ansiedade e idolatria do consumo. Vivemos na era da ansiedade, por assim dizer. O século XXI nos prometeu liberdade, mas nos entregou preocupações. Com dinheiro, com o futuro, com o corpo, com a imagem, com a carreira. E Jesus não ignora essas realidades, mas nos convida a algo radical. Um caminho de confiança, desprendimento e liberdade interior diante de Deus Pai. O Sermão da Montanha é o manifesto do reino de Deus. Aqui Jesus não está oferecendo conselhos para viver melhor, mas revelando o modo de vida dos filhos e filhas do reino, que confiam num Pai que cuida. E com isso, Jesus começa um diagnóstico espiritual, por assim dizer. A ansiedade muitas vezes nasce de uma divisão interior. Ninguém pode servir a dois senhores, não poder servir a Deus e ao dinheiro. Na cultura do Império Romano e também na nossa, o dinheiro em grego, mamon, não é apenas um meio de troca, mas uma potência espiritual, uma falsa divindade que exige culto, sacrifício e submissão. Servir a mamon significa construir a vida a partir do medo da escassez e da ilusão de controle. A espiritualidade bíblica nos ensina que a confiança em Deus é o antídoto contra a idolatria da segurança material. Deus não é contra o uso do dinheiro, mas contra a servidão a Ele. E nesse sentido, nos versículos 25 ao 30, Jesus traz uma proposta muito bonita e interessante. E ele diz algo que parece impossível: não vos preocupeis com o que haveis de comer, beber ou vestir. Ele não está nos chamando à irresponsabilidade, mas à liberdade da alma, a uma nova forma de ver a realidade. O corpo é mais que a roupa, a vida é mais que o alimento. E então Jesus aponta para a teologia da criação. Olhai as aves do céu, observai os lírios do campo. Na cultura judaica e também nas tradições sapienciais do Antigo Oriente, a natureza é professora da fé. A criação não vive a ansiedade porque está submissa ao cuidado divino. E Jesus quer restaurar a nossa confiança primordial em Deus, como Pai e Criador, que sustenta tudo com ternura. E nos versículos 31 ao 32 ele faz um comparativo. Os pagãos é que se preocupam com todas essas coisas, vosso Pai Celeste sabe que precisais de tudo isso. Aqui há um choque cultural profundo. O mundo pagão, como o nosso mundo moderno, vive a partir da escassez, do medo e da competição. Mas o discípulo vive a partir da certeza da filiação divina. Vosso Pai sabe. Esta é a frase que sustenta todo o cristianismo. A fé cristã não é uma técnica para evitar sofrimento, mas uma forma de viver com confiança, mesmo em meio à luta. A dinâmica cristã, nessa busca do entendimento do ensinamento de Jesus, é que realmente Jesus, ele aponta para um caminho ao qual devemos planejar, mas que não devemos nos perder no futuro que ainda não chegou. A ansiedade vive do esse A fé vive do aqui estou, Senhor. O hoje é o lugar da graça, o amanhã pertence ao Pai. E Jesus nos convida a um novo modo de viver, sem dividir o coração, sem medo da falta e sem perder o hoje, e que possamos aprofundar a nossa experiência com Deus.
São Luís Gonzaga, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.